Fala pessoal, estamos aqui de volta com o módulo de vias biliares, trazendo aqui um tema para vocês que não é dos mais corriqueiros de via biliar para ser cobrado em prova, mas algumas bancas gostam muito deles e volta e meia cobram, e quando cobram geralmente são temas que o pessoal erra bastante, porque não costuma estudar, viu? E se a gente for analisar bem, dá para poder acertar, porque geralmente eles cobram muito parecido, tá bom? Que são cistos das vias biliares. Então tá aqui trazendo para vocês, só para recordar, a gente vai falar um pouco da etiologia dos cistos das vias biliares, um pouco da epidemiologia, como eles são classificados e qual é o quadro clínico associado a cada um dos seus subtipos, o diagnóstico deles por imagem e também como que eles devem ser tratados, tá bom? E vou trazer um pouquinho das peculiaridades, assim, do que vocês têm que saber para a prova. Bom, trazendo uma pequena introdução, os cistos das vias biliares são doenças raras, viu? Comumente mais diagnosticadas na infância, embora cerca de 20% desses pacientes terão seu diagnóstico na idade adulta. E geralmente os pacientes adultos vão ter patologias hepatobiliares mais complexas associadas. E geralmente quando a criança tem a doença, opera e apresenta alguma complicação na idade adulta, isso começa a ser mais desafiador. Bom, da parte de etiologia, é um mistério. A gente não sabe dizer por que as pessoas apresentam degenerações císticas na via biliar. Alguns especulam que essa seja justamente, a principal causa mesmo, a anomalia da junção biliopancreática, que basicamente o ducto colédoco e o vírsum, que é o ducto pancreático principal, eles comumente se fundem quase que próximos à papila duodenal. Não existe um canal comum propriamente dito que está lá coexistindo bile e suco pancreático. A presença dessa anomalia leva a um canal comum único. Isso pode levar a um refluxo de suco pancreático para dentro da via biliar. E esse refluxo de suco pancreático para dentro da via biliar leva à ativação enzimática, que leva à inflamação, que leva à alteração mesmo de ectasia, dilatação, e dali vai para as demais complicações. Então eu trouxe aqui essa pequena esquematização para vocês verem. Vejam, aqui vocês veem a segunda porção do adenal e a papila. E, habitualmente, o colédoco intrapancreático se junta com o vírsum, que quase que junto da papila. Porém, aqui ó, tem um canal único. Um canal único por onde está passando a bile e por onde está passando o suco pancreático. E nesse canal único, acontece dessas duas secreções eventualmente se misturarem quando o esfíncter está fechado. E você geralmente leva à ativação dessas enzimas pancreáticas dentro da via biliar. E essa ativação pode acabar levando à formação de dilatação, degeneração cística, a própria presença dessa ativação pode levar à pancreatite, à presença de cálculos biliares, e especula-se que isso leve ao câncer de vias biliares, ao colangiocarcinoma distal, aos tumores associados aos cistos de via biliar. É uma hipótese. Dizer que isso aí é afirmativo, categórico, eu estaria mentindo. Isso é uma hipótese. Isso justifica os principais tipos de cisto da via biliar, como o tipo 1 e também o tipo 4. Entretanto, a anomalia da junção biliopancreática não justifica, por exemplo, o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 5. Mas, gente, que tipos são esses, Obregon? Você não falou nada de tipo. Calma, calma, calma. A gente vai ver essas classificações muito em breve. Isso aqui, por enquanto, eu estou colocando para vocês só de possíveis causas para o cisto das vias biliares. Existem outras causas aí que estão se investigando, presença de algumas infecções congênitas, alguma associação com hereditariedade, ou eventualmente a presença de oligoganglionose, a falta realmente das células nervosas realmente na via biliar, de forma similar ao que é, por exemplo, a doença de Hirschsprung. Mas isso, novamente, são tudo especulações. Na prática, o que mais o pessoal lembra é da anomalia da junção biliopancreática, que é aquela do desenho que a gente viu. E da epidemiologia, novamente, gente, é rara, viu? Se a gente fosse pegar até menos de 10 anos atrás, tinha menos de 5.000 casos descritos na literatura. A gente sabe que existe um desbalanço muito maior para essa alteração ocorrer no sexo feminino e em populações orientais, onde se localizam 85% para mais dos casos descritos. Se a gente for pegar aqui, em torno de 1 para 100.000 casos, ou 1 para cada 150.000 casos no Ocidente, enquanto em algumas partes da Ásia, a proporção é de 1 caso para 13.000 pessoas. Então, assim,
Às vezes, essa prevalência no Oriente chega a ser 10 vezes maior, entendeu? Então aqui, ó, classificação. Agora sim a gente vai falar realmente o que cai para vocês em prova. Só trazendo um pequeno histórico, começou aqui com esse Alonso Filed, que definiu aí primeiro os 3 tipos de cisto de colédoco, o Caroli, que falou dos cistos da via biliar intrahepática, e veio o Todani e juntou os dois. Por isso que algumas questões vai chegar lá a classificação de Alonso Lege Todani. Isso já aconteceu de cair, aí as pessoas olhavam na prova, desesperavam, eu só conheço Todani. Calma, gente, é tudo a mesma coisa, tá bom? Bom, essas aqui são 5 subtipos, a gente vai estudar um a um deles. Vamos prestar atenção aqui primeiro no tipo 1, que corresponde a uma dilatação fusiforme ou sacular do ducto hepático comum. Essa é talvez a alteração mais prevalente, viu? Se a gente for ver assim, em torno de 50 a 85% dos cistos das vias biliares são tipo 1. O tipo 1A é uma dilatação sacular de todo o colédoco, ou assim, e também assim, de grande parte do hepático comum, envolve o cístico, ou seja, envolve a área de implantação da vesícula, e tem associação com a anomalia de junção biliopancreática. Por outro lado, o tipo 1B, ele preserva a implantação da vesícula, então o colédoco proximal e o hepático comum vão estar normais, e não tem associação com a anomalia da junção biliopancreática. Entenderam? Então, assim, o tipo 1 é sacular, pega quase que toda a via biliar extrahepática. O tipo 1B pega só distal, o proximal está preservado e não tem associação com a anomalia de junção biliopancreática. O tipo 1C é uma dilatação fusiforme, é diferentemente do sacular, lembra lá dos aneurismas lá da vascular. E também pega toda a via biliar extrahepática e também tem associação com a anomalia de junção biliopancreática. Então, se a gente for pegar um desenho, é mais ou menos isso. A gente deixou aqui um A, que é o mais prevalente mesmo, uma dilatação sacular de toda a via biliar extrahepática, acometendo inclusive aqui a implantação da vesícula, o cístico e também o hepático comum, o tipo 1B, preservando a via biliar proximal, e o tipo 1C, acometendo ela inteira, mas é uma dilatação mais um fuso, do que propriamente assim uma bolona redonda, beleza? Vamos agora para o tipo 2. O tipo 2 é um divertículo verdadeiro da via biliar. A gente vê a via biliar ela é inteiramente normal, mas tem um divertículo, uma formação lateral ao longo aí do colédoco, viu? É rara, corresponde a em torno de 2% dos casos, ocorre em indivíduos mais velhos, não tem associação com anomalia de junção biliopancreática, então tem várias hipóteses para justificar isso. O que vocês precisam saber? É um divertículo, o resto está normal. Você não precisa ressecar a via biliar, você só resseca o divertículo e vida que segue. Bom, tipo 3 é a chamada colédococele. Existe alteração única e exclusivamente quase que no plano da papila, viu? Então tá bem aqui a alteração. Tá literalmente no plano da papila duodenal maior. Para esse caso, que corresponde de 1 a 5% deles, a associação maior é com uma pancreatite, porque a dilatação está bem lá na próxima papila, você pode ter ativação de enzima pancreática dentro do pâncreas, levando a pancreatite de repetição, beleza? Aí a gente vai ver para frente, mas envolve só fazer a excisão transduodenal. O tipo 4 corresponde a 15 a 35% dos cistos, ele é o segundo tipo mais prevalente depois do tipo 1. E a gente pode ter, no tipo 4, chamados cistos múltiplos. Pode ser cistos múltiplos somente extrahepáticos ou intra e extrahepáticos. Então o tipo 4A, ele é cisto intra e extrahepáticos e é o mais comum depois do tipo 1, beleza? Enquanto o tipo 4B é somente extrahepático, são múltiplas dilatações extrahepáticas, mas a via biliar intrahepática está normal. Dá o que a gente chama daquele aspecto de colar de contas. Quem aqui é do interior sabe, já viu a avó carregando aquele terço por todo canto? Tá cheio de bolinha, correntinha, bolinha, correntinha, bolinha, correntinha. É a mesma coisa, se a gente for olhar aqui, ó, todo mundo lembra aqui do terço da avó. Tá bom? Tá aqui, gente. Esse é o tipo 4B. Tipo 4A intraextrahepático, tipo 4B somente extrahepático. Bom, e o tipo 5 é somente intrahepático, que corresponde a 20% dos casos, vamos dizer, seria o terceiro lugar, não tem doença extrahepática e a dilatação, quando ela é disseminada no parênquima hepático, ela recebe um epônimo, a doença de Caroli.
Essa alteração também tem associação com doença renal policística, que a gente vai ver na aula de cistos hepáticos, tá bom? Lembrando que a doença policística do fígado, ela, diferentemente aí desses cistos das vias biliares, não tem comunicação com a árvore biliar. É que às vezes os doentes podem ter os dois. Pode ter tanto cistos da via biliar, quanto também a doença policística, viu? Beleza. Vamos falar um pouco do quadro clínico. O quadro clínico ele é variável, mas geralmente a maior parte das vezes começa na infância os sintomas com dor abdominal, icterícia e massa palpável. A maior parte dos pacientes apresenta só um ou dois elementos dessa tríade. Essa tríade, embora ela seja clássica, como toda tríade clássica em medicina, ela não é tão frequente assim, igual o livro conta. Mas lembra, dor abdominal, icterícia e massa palpável. Cuidado aí para vocês não confundirem aí, sei lá, com um tríade de Charcot e trocar a massa palpável por febre, tá bom? Às vezes a questão adora botar esse peguinha, botar febre tirando, sei lá, dor abdominal ou tirando icterícia. Gente, é dor abdominal, icterícia e massa palpável. Dor abdominal, icterícia e massa palpável. Isso você vai ver na vida? Não, mas vai ver na prova, tá bom? Além dessa tríade clássica, lembrar que alguns pacientes podem permanecer assintomático por muitos anos e apresentar complicações na fase aguda. Fase adulta, desculpa aí, gente. Sintomas que podem ser similares de uma litíase biliar, afinal de contas, a disfuncionalidade da via biliar pode levar à formação de cálculos dentro dessa via biliar aneurismática, e aí a pessoa pode evoluir com cálculos, com dor, sintomas, pode ter colangite, porque essa presença de cálculos, a drenagem ineficaz da bile leva à proliferação bacteriana, pode ter pancreatites e a própria colestase sendo crônica, fica lá o fígado lá impregnado com bilirrubina, disfuncionalizado, a via biliar não funciona direito, o paciente evolui gradativamente ao longo dos anos para o que a gente chama de cirrose biliar secundária. O paciente, por conta da colestase, se torna cirrótico. E isso, infelizmente, acontece em aproximadamente 15% dos pacientes com cistos de tipo 1 ou tipo 4. Fora que também muitos cistos, e sobretudo esses tipos 1 e 4, têm associação com câncer da via biliar. É uma incidência desconhecida, mas estima-se que pacientes com cistos da via biliar, de maneira geral, têm um risco 20 vezes maior que a população geral, em particular esses tipos 1 e 4. Colangiocarcinoma é o principal tipo histológico, em cerca de 70% dos casos, embora também tenha o tumor de vesícula, presente em 20%, e outros tipos histológicos mais raros. Bom, sobre o diagnóstico, o paciente vai chegar para você com a massa abdominal, icterícia, você eventualmente pode pegar esses casos de colangite de repetição, ou às vezes vai chegar o paciente com o seu primeiro episódio de uma colangite ou de uma icterícia, você vai fazer o seu primeiro exame para você ver a via biliar, que é a ultrassonografia. Igual para você ver um paciente que chega para você ictérico com a suspeita de uma coledocolitise, geralmente começa com uma ultrassonografia, aqui é a mesma coisa. Ultrassom é um exame rápido, não invasível, acessível e de baixo custo. Aí o exame vai eventualmente avaliar uma dilatação anormal da via biliar, seja ela intra ou extrahepática, e pode motivar a realização de algum exame axial de imagem. Pode ser a tomografia? Pode, mas ela não é tão bem detalhada, viu? E fora que geralmente usa um contraste iodado. Em via de regra, o padrão ouro, o melhor exame é a colangiorressonância. A colangiorressonância guarda precisão no detalhamento da via biliar, você consegue avaliar direitinho as ramificações, consegue avaliar onde que tem a dilatação, consegue avaliar a presença de cálculos juntamente, pode avaliar inclusive a presença da anomalia de junção biliopancreática e também se existe a possibilidade de alguma malignidade associada, tá certo? É um exame ótimo. O ultrassom endoscópico associado ou não a CPRE, ele pode ser feito, mas é invasivo, requer sedação, requer anestesia, gente. A CPRS vai fazer uma papilotomia. Uma entrada errada aí do cautério que você está usando para papilotomia é ser furo do duodeno. Então, habitualmente, você faz com anestesia geral. Então, além de ser mais custoso, é arriscado. Isso pode ser útil em quais situações? Quando, por exemplo, você tem um tipo 3,
que é aquela colédoco-cele, lembra? Anomalia quase que junto da papila, porque aí você vai fazer um procedimento terapêutico. A papilotomia você vai abrir, facilitar a drenagem da bile para dentro do intestino. Lembrando que o tipo 3, por não ter associação com câncer, você não vai precisar ressecar propriamente dito. Você fazendo uma papilotomia ampla já drena bem a bile e você já vai resolver as pancreatites de repetição do seu paciente. E existe ainda a possibilidade de você associar alguns exames mais, vamos dizer, rebuscados, sabe, caros, para situações específicas, como é a colangioscopia. Quando você, pelo aparelho de duodenoscópio, que você faz a CPRE, você passa um aparelho que entra dentro da via biliar com uma câmera. Existe o Spyglass, que é talvez um dos mais famosos, mas tem outras plataformas para você fazer a endoscopia do colédoco. E por ela você consegue fazer escovado, biópsia, eventualmente tratar cálculos. E é útil para quando? Quando você tem suspeição de malignidade, a ressonância não é o suficiente para você determinar o seu diagnóstico, tá certo? Na prática, gente, a ressonância resolve a maior parte das coisas, tá bom? É isso que eu quero que vocês gravem. Então vejam aqui no diagnóstico por imagem, esse aqui é o tipo 1. Você vê aqui uma dilatação sacular da via biliar principal. Aqui, ó, ainda, ó, a inserção do cístico está preservada. Se a gente for ver, esse aqui é um 1B, viu? Ó, o hepático comum proximal está com calibre relativamente preservado. Ó, o tipo 2 está aqui, ó, via biliar inteiramente normal. Aqui o virsum. Aqui está o plano da papila. E bem aqui, quase que extrínseco à via biliar, tem uma bolinha, tem uma bexiga presa na via biliar. Essa bexiga presa na via biliar aí é um divertículo verdadeiro da via biliar. Esse aí é você só excisar e tá tudo certo. O tipo 3 é a colédoco-cele. Lembra, gente? Aquele que está bem no finalzinho, já no plano da papila. Você faz uma CPRE, faz uma boa drenagem desse cisto para dentro do duodeno, a drenagem tanto da bile quanto do suco pancreático melhora. O tipo 4, aqui você vê várias dilatações, ó, daqui no caso da via biliar extrahepática, ó. Aquele aspecto meio colar de contas que a gente havia falado. E por fim, o tipo 5, da via biliar intrahepática, lembrando que quando é difuso, ganha o nome de doença de Caroli. Beleza? Bom, vamos falar agora um pouquinho do tratamento. Eu já antecipei algumas coisas, mas eu quero reforçar para vocês não errarem. Esse é um tema que quem basicamente não parar para poder estudar vai ter que encontrar dificuldade. Mas se vocês pegarem esse tema e aprenderem, vocês vão tirar de letra qualquer questão. Vejam, ó, tipo 1, lembra, gente, é via biliar extrahepática. Tira e faz uma bile digestiva e acabou. Não tem conversa. Ah, pode ser tipo um A, um B, um C, é a mesma coisa. Você faz excisão da via biliar extrahepática com a anastomose biliodigestiva onde estiver preservado. O tipo 1B, como a parte proximal está bem preservada, não vai ser uma biliodigestiva tão alta. O tipo 1A e o tipo 1C vai ser literalmente lá no hilo hepático. Bom, tipo 2 é aquele divertículo verdadeiro da via biliar, que é raro, mas o restante da via biliar está normal. Você vai aqui e excisa, deixando o resto da via biliar normal e está tudo certo. Tipo 3 é da colédoco-cele, que você pode fazer a excisão transduodenal, você fazendo uma bela papilotomia por CPRE. Esse aqui você trata por via endoscópica. Ah, mas tudo bem deixar o cisto, Obregon, não vai virar câncer? Não, tipo 3 não tem associação com câncer. Tem associação com pancreatite de repetição, tá bom? Tipo 4 depende. Se for o 4A, que tem componente intrahepático, você vai ter que tratar. O segmento acometido através de alguma hepatectomia. Então, por exemplo, só determinado setor do fígado tem dilatação cística. Você, sei lá, ressecar, tipo, o segmento 4B, e o restante está preservado, ótimo. Você faz uma hepatectomia do segmento 4B e o componente extrahepático você faz excisão e biliodigestiva. Isso é exemplo. Ah, não, isso aqui, eventualmente, o intrahepático pegou, sei lá, o lobo direito inteiro, mas o lobo esquerdo está preservadão, está amplo, a pessoa dá para fazer uma hepatectomia, fazer uma hepaté direita com biliodigestiva. Estou citando exemplos, vai ressecar os segmentos do fígado acometidos. 4B não tem fígado acometido, é só via biliar extrahepática. Então você faz toda a via biliar extrahepática, você resseca e faz a biliodigestiva. E se tiver também dilatação do colédoco intrapancreático ao nível da papila, e você também associa uma esfincterotomia, uma esfincteroplastia transduodenal para melhorar a drenagem dessa cabeça do pâncreas e evitar riscos de pancreatite futuros.
Por fim, o tipo 5, você faz a hepatectomia dos segmentos acometidos, mas se for difuso, um Caroli, por exemplo, você está autorizado a encaminhar para um centro de transplantes para a avaliação. Beleza? Pessoal, novamente, nem todo concurso cobra. Para alguns, no entanto, é figurinha carimbada. E esse ano mais outra prova cobrou. Então, o que sempre cobra, Enare adora cobrar, Anhiggs adora cobrar, Unicamp volta e meia cobra, IANSP volta e meia cobra, mas quem não tinha cobrado, pelo menos até, sabe lá, muitos anos atrás, e cobrou esse ano, foi a Unifesp. Então, gente, o enunciado vai te dar a descrição do cisto. Vai falar, paciente foi diagnosticado com um cisto que envolve toda a via biliar extrahepática, com a via biliar intrahepática normal. Qual classificação é essa? Ou então, não, qual é a classificação que corresponde ao divertículo verdadeiro da via biliar? Tipo 2, por exemplo. Ou então o enunciado pode pedir para você a proposta de tratamento. Passou aqui a paciente com tipo 1. O que você vai fazer? Vou ressecar a via biliar e vou fazer uma biliodigestivo. Ou então o enunciado é curto e pede para poder marcar afirmativas como verdadeiro ou falso, sobre epidemiologia, clínica, complicações e conduta. Lembrando que eles vão adorar meter uma febre no meio da tríade clássica, que é dor abdominal, icterícia e massa abdominal palpável. Beleza? Então dê uma olhada aqui nas questões para a gente conseguir dar uma ilustrada boa. A Unifesp daqui do ano passado. Mulher de 35 anos de idade, apresenta quadro de icterícia e dor no hipocôndrio direito há 2 semanas. Os exames de imagem mostram dilatação cística da via biliar extrahepática tipo 1, pela classificação de Alonso Lege Todani. E aí todo mundo desesperou, meu Deus do céu, só sei Todani. É aquilo que eu falei, é só um outro nome, mas é a mesma coisa. E o tipo 1, que é o mais prevalente, vocês já sabem, resseca a via biliar e faz a biliodigestiva. Você não preserva a via biliar, evidentemente. Bom, Enare, de 2021. Cistos de colédoco são dilatações congênitas dos ductos biliares intra- ou extrahepáticos, com 2/3 dos casos diagnosticados na infância, verdade? Assinale a alternativa incorreta sobre cisto de colédoco. A tríade clássica é dor abdominal, massa palpável e febre. Tá vendo? Tirar a icterícia. Gente, é batata. Eles sempre vão colocar isso daí, mas vamos olhar as demais alternativas. B. A taxa de malignização pode chegar a 30% dos casos? Pode. C. O tipo 3 de Todani, que é a colédoco-série, tá aí novamente. Cistos do tipo 1 são os mais comuns? Entre 50% até 85% dos casos, varia muito na literatura. E colangite, cirrose biliar e hipertensão portal, decorrente da cirrose, estão entre as possíveis complicações e isso é verdadeiro. Resposta incorreta, letra A. E por fim, temos aqui uma questão da Unicamp de 2020, da prova de R3. Mulher de 23 anos, assintomática. Essa questão eu fiz quando eu prestei prova. Traz ultrassonografia com achado incidental de dilatação acentuada do hepatocolédoco. A colangiorressonância demonstrou vesícula biliar sem cálculos, anomalia da junção biliopancreática, ela está querendo te puxar para o 1 ou para o 4. Dilatação cística fusiforme do hepatocolédoco em toda a sua extensão, é o 1C, viu gente? Porque é fusiforme. Assinale a alternativa correta. A indicação de ressecção da vesícula biliar, colédoco e ducto hepático comum, e é exatamente isso. Vamos ver as demais alternativas. A CPRE está indicada como tratamento? Não, seria se fosse o tipo 3. C. O acompanhamento clínico é suficiente até que você deixe a paciente ter câncer ou cirrose? Não. D. Existe risco significativo de desenvolvimento de adenocarcinoma ductal de pâncreas? Existe risco de colangiocarcinoma e câncer de vesícula. O câncer de pâncreas, nem tanto. Bem, pessoal, para encerrar, trago aqui um aforismo para vocês, para estimularem a continuarem persistindo nos estudos. Eu sei o quanto deve ser difícil, sobretudo com ansiedade, para os que ainda estão aí na residência, para conciliar os estudos, para conciliar a questão de trabalho também, manter aí o acompanhamento das aulas. Mas é isso, vamos para frente, o ano está só começando, o entusiasmo está em cima e vocês vão detonar, não só nesse, mas também nos demais assuntos. Muito obrigado pela atenção de vocês, um grande abraço.